Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Eu fiz algum tempo atrás, deve ter aí uns 2 meses, um react aqui, uma participação do Fernando Urich, né? Num podcast qualquer, onde ele fala atrocidades a respeito do PIB, e aí ele está dentro desse marco aí da turma do Bitcoin, uma coisa meio ANCAP, liberal, né, e tudo mais. Não vem aqui ao caso, quem tiver curiosidade veja lá o react. E ele responde muito rapidamente. Descobri recentemente, um inscrito enviou aqui esse vídeo a respeito do react que fiz. Em certo sentido ele admite que está errado, porque a atrocidade é tão grande, mas eu resolvi fazer esse comentário aqui, a esse pequeno trecho do vídeo dele, em função de um aspecto que eu queria chamar a atenção, tá? Um aspecto que não é problematizado por quase ninguém da tradição liberal da economia, por praticamente ninguém, e que se eles pararem para pensar não faz sentido nenhum. Então vamos escutar aqui o que o Fernando Urich tem a dizer, e aí eu comento já, tá? Não se esqueça aí, quem não é inscrito, de se inscrever no canal, comentar embaixo se ficar alguma dúvida, nos seguir nas redes sociais, principalmente no Facebook, que é a principal rede que eu utilizo, mas também as demais, tá tudo aqui abaixo na descrição. Vamos lá. Do Dadalto tem um canal chamado Orientação Marxista, dá uma olhada lá, ele te adora. Pois sabe que eu acho que alguns canais marxistas têm feito vídeos sobre, refutado vídeos meus, criticado, etc. Outro que fez vários já, o André Roncalha, não sei se ele é marxista, não sei se ele se denomina marxista, mas como ele fala bastante sobre China, e até num vídeo que ele fez sobre um vídeo meu sobre a China, dizendo sempre que você, para analisar a China, não pode usar a mesma lógica capitalista, ou os argumentos o marco analítico que vale para os Estados Unidos ou para outras economias não vale para a China, é outra questão. Olha, me desculpa, mas as leis econômicas valem para qualquer país, seja ele comunista, socialista, mais ou menos, mais intervencionista, menos intervencionista, as leis econômicas valem para todos. Mas é sobre isso que eu vou querer comentar, tá? As leis econômicas valem para todos, são universais. Mas vamos continuar, vamos deixar ele terminar, é curtinho o trecho. Esse do Orientação Marxista, eu até olhei agora há pouco, eu acho que ele falou sobre fez uma crítica sobre um trecho que eu tive no Flow Podcast, que já faz 2 anos, eu acho, quase 2 anos, foi em março do ano passado, 2020, que eu tive lá. E foi um trecho bem curto que eu falei. A culpa é do algoritmo do YouTube, meu cara. No caso aí, seu vídeo me foi sugerido para mim no momento ali que eu fiz o react. Eu fiz no mesmo dia que eu postei, né? Foi o YouTube que me sugeriu os motivos, né? Só o algoritmo do YouTube pode dizer. Sobre o PIB, e nem era uma explicação profunda, não era uma aula sobre o PIB, mas eles extraíram esse trecho, o Orientação Marxista e o André Roncalha também, e aí estavam ali excitadíssimos porque pegaram um erro crasso e básico meu, que eu não sabia nem calcular o PIB. Assim, por favor, né, contabilidade nacional, saber como calcular o PIB é um negócio tão básico, e achar que eu não sei como funciona, e que eu não sei nem a ótica da renda, da produção e da demanda, e então... A minha preocupação, Fernando, como todos os reacts que eu faço aqui no canal, não é mostrar, no caso, se você sabe ou se você não sabe. Isso para mim não me interessa em absoluto. Eu acho patético pessoas que ficam querendo demonstrar o quanto elas sabem, o quanto as outras pessoas não sabem. A minha preocupação, evidentemente, é que você está ali no Flow Podcast, com centenas de milhares de visualizações, né, passando informações completamente falsas, que óbvio vão levar a conclusões também completamente falsas, para uma massa enorme de pessoas. Tá? É por isso que sim, os reacts que eu faço aqui no canal, eles têm um crivo da influência que as pessoas nos seus respectivos âmbitos de atuação, de intervenção e tudo mais têm. E faz com que esse tipo de informação chegue a muitas pessoas. Alguém falando aí algo enganoso que ninguém está vendo, eu não vou me preocupar com isso. Posso até fazer aqui uma resposta, um react a um canal pequeno, não tem nenhum problema, mas para isso vai ter que valer a pena em função do conteúdo. Exclusivamente, correto? Foi um erro básico, beleza, pegaram um erro básico meu, enfim, mas de fato eles estão me adorando, não sei porquê. Seguindo aqui, Então assim, primeiro aspecto, tá, que eu queria comentar, é muito curioso como quando tem algum tipo de resposta, alguma coisa assim de figuras tipo
extrema liberais e tudo mais, eles são muito mais razoáveis do que quando eu faço react aqui de pessoas que se colocam como estão dentro da tradição marxista, né? Já viu que eles nunca me respondem e eles sempre dizem o seguinte: ataques pessoais, né? Um conjunto de rótulos, dogmático, trotskista, que para mim é um elogio, evidentemente, morenista, que para mim é um elogio, e por aí vai. E nunca vão ao conteúdo. E aí depois esse cara é um merda, é mal intencionado, e sem entrar no mérito da questão, e pior, ainda declaram que não viram o conteúdo dos materiais que eu produzi. Aqui o que ele admite o erro, inclusive, é uma postura bastante razoável no seu próprio canal. Agora eu queria comentar esse elemento das leis da economia serem universais. Você já pararam para pensar? Isso é uma base que está por trás de todo liberal, tá? Quando eu digo aqui que a elaboração liberal é ahistórica, as pessoas entendem assim, é como se essas supostas leis liberais, por serem ahistóricas, não acontecem na história. Eu já vi canais menores aí me respondendo, dizendo, não, é histórico, essa relação aqui entre oferta e demanda acontece na história. Fala, é óbvio, né, meu amigo? Se ela não acontecesse na história, não tinha nem como você ter acesso a ela. O que faz algo ahistórico, eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre as grandes dificuldades para entender o Capital de Marx, exatamente porque as categorias são históricas. O que faz de algo ahistórico significa que essas coisas que você diz que se dão na história são a manifestação de leis que transcendem a história, que independem dela, que são universais, que valem para qualquer tempo e para qualquer lugar. Eu não sei a qual vídeo ele está referindo, do outro figura que aparentemente fez um react do mesmo vídeo dele, que diz que os elementos da China não podem se aplicar, que para falar da China não pode se aplicar ao Brasil, ou do Brasil não pode se aplicar à China. Isso eu tenho forte divergência, não porque as leis da economia são universais, mas porque a China está no mesmo modo de produção que nós, tá? É uma sociedade que vive baseado na compra e venda da força de trabalho, na produção geral de mercadorias, na acumulação de capital e todos os elementos que caracterizam a sociedade capitalista. Vai ter suas especificidades? Sim, todos os países têm as suas especificidades, mas é por isso. É porque a China, como o mundo hoje, o capitalismo, tem essa característica de se expandir, de ser universal. Então, as leis do capitalismo são universais nesse sentido espacial e temporalmente circunscrito, porque o mundo se tornou capitalista com as diversas especificidades de cada uma das suas partes, evidentemente. Mas o capitalismo surgiu historicamente, se desenvolveu historicamente, e eu não entendo como uma lei econômica que supostamente explica o que acontece no capitalismo possa ser universal do ponto de vista de ser aplicado a qualquer época e a qualquer lugar. Ora, se é assim, quem criou as leis do capitalismo, né? Se elas existem desde sempre, e o que aconteceu com a humanidade durante 200 mil anos de existência da humanidade, que ficou aí vivendo alheia às supostas leis universais da economia? É por isso que, para a gente entender a sociedade capitalista, nós temos que entender a sua articulação interna, o seu modo interno de funcionamento, que corresponde a um tipo de sociedade específica que tem um início na história e que pode crer terá um fim, e que nós marxistas lutamos que seja para melhor, né? E não seja a implosão da sociedade a partir das contradições que o próprio capitalismo produz. Veja que todos os liberais, eles explicam as suas teorias a respeito do dinheiro, a respeito do equilíbrio entre produção e consumo no mercado, do que quer que seja, sem ter nenhum aspecto específico do capitalismo dentro das suas teorias. São como se fossem leis universais, válidas em qualquer época, em qualquer lugar. E hoje a gente sabe que nem as leis da física são universais. Tá? Há um século atrás, todos os físicos acreditavam que eram leis universais, que estavam aí desde sempre, que a matéria se comportava tal como ela se comporta por natureza e que seria sempre necessariamente assim, e foi sempre assim no passado. Hoje a gente sabe que até as leis da física, elas não valiam, por exemplo, no momento inicial do Big Bang, e que foram certas condições específicas que fizeram com que nós tivéssemos hoje essas leis e não outras, tá? Então, elas tiveram uma origem, ainda que o processo para compreensão desses momentos iniciais e como essa matéria veio se comportar, tal como ela se comporta, ainda seja motivo de muitos debates, de muitas hipóteses, e esteja longe de ser algo totalmente esclarecido. Mas já se sabe
que elas não são universais. Se nem as leis da física são universais, imagina as da economia, né? Então, cada forma de sociedade tem as suas próprias leis. E essas leis, quando existem, são regularidades oriundas desta forma de organização social. E nenhum liberal procura explicar isso. Só o que o marxismo procura explicar é o que é o Capital de Marx inteiro, não sem razão, curso aqui no canal, que em breve vai vir o próximo capítulo, são essas leis específicas que constituem o modo de produção capitalista. Tá aí uma questão que nenhum liberal vai saber responder, tá? Toda vez que você estiver problematizando com um liberal, faz a pergunta para ele. Quem criou essas leis? Tá? Desde quando elas são assim? Aí vocês vão ver, o que eu já comento em outro vídeo que eu vou botar na descrição, as bases teológicas que estavam conscientemente na origem do liberalismo, que hoje eles se esqueceram, tá? Que é a ideia moderna, né? A ideia deísta moderna de que é uma ordem natural criada por Deus quando da criação, que dotou o mundo de uma economia natural, de um direito natural, de uma ordem natural. Então, a discussão dos melhores mundos possíveis, né? Deus já criou o mundo na sua melhor forma imaginável e já dotou dessas leis naturais e universais da economia. Hoje a maioria dos liberais não falam mais disso, né? Não utilizam mais esse argumento, mas estão a pressupor a mesma coisa que os liberais lá do começo. Então é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.